Olá, Radiante! Imagina agora que o universo inteiro conspira, trabalha ao seu favor, que cada atraso, cada não, cada desvio de rota não foi castigo, é bênção disfarçada. Aqui é Sol e hoje eu vou te conduzir da terceira dimensão para a quinta. Esse é um áudio que transforma a realidade, muda sua frequência completamente. Recomendo que use sempre, pelo menos por 30 dias, para que as palavras e realinhamento vibracional reescrevam a sua assinatura. Pode ouvir meditando, antes de dormir, enquanto faz seus exercícios ou até cozinhando. Isso não importa. Mas eu quero que foque em uma coisa: sentir. Sinta essas potentes palavras e veja milagres reais aparecendo diante de você. Então vamos lá. Não tem um único átomo, um suspiro sequer, nem um passo que você dê que não esteja sendo orquestrado para o seu bem maior. Imagina que por trás da cortina das aparências, que por trás do que os seus sentidos enxergam e te mostram, está tudo funcionando lindamente para você, mesmo quando as coisas parecem não estar dando certo. Isso não é uma fantasia, algo good vibes ou positivismo tóxico. Isso é lei. É a verdade que governa toda a sua vida, a minha vida, de todo mundo, quer você reconheça ou não. O que você assume como sendo verdade, o que acredita com convicção, se torna a vida que você vive. Quando você acredita com convicção de verdade que tudo sempre dá certo para você, o mundo precisa responder. O mestre disse: seja feito conforme a tua fé. A fé não é nada mais que a persistência na certeza de que algo que você não viu já é real. A fé é a certeza naquilo que não se vê com os olhos, mas você vê com o coração e com a mente. É cocriação pura. Quando você age como se tudo sempre desse certo, você se alinha com a lei natural. Você se posiciona em harmonia com os padrões de realização no vórtice de energia mais potente. Você anda, fala e pensa como quem já vive o final feliz, onde o resultado desejado já aconteceu. Você não pergunta como, e essa parte é muito importante. Não pergunte como, apenas segure a visão com todos os sentidos e todo o seu ser. Você não fica procurando sinais, você não implora para o universo. Você simplesmente se mantém no sentimento de certeza, no saber de que a sua realidade se curva à sua certeza interior. Eu vou te contar uma história real que talvez você possa se identificar. É a história de uma mulher que estava despedaçada por dentro, derrotada pelas aparentes injustiças da vida. Ela chegou para mim e perguntou: Sol, eu faço tudo para atrair, eu orei, eu fiz afirmações, eu visualizei, mas a minha vida continua igual. O que será que falta? O que eu estou fazendo de errado? E sabe o que eu respondi para ela? E pode ser que essa resposta sirva para você. Querida, você está fazendo todas essas práticas erradas, porque você está fazendo a partir do ponto de vista de alguém que não tem o que quer, de quem sente a escassez, que espera muito que dê certo, mas morre de medo que não dê. Você precisa inverter isso agora. Você precisa agir como se já estivesse dando certo. Você precisa sentir o alívio agora, no hoje, no presente. Eu sei que dá medo, que parece mentira, mas eu te peço apenas que confie, que experimente. Viva a partir do fim, da realização, do sentimento energético de quem já tem, quem já atraiu. Então ela resolveu tentar e passou a levar essas palavras bem a sério. Ela parou de pedir por mudança e começou a assumir que a mudança já tinha acontecido. Ela passou a entrar nos lugares com uma confiança silenciosa. Ela já não esperava por sinais para acreditar. Ela silenciava pensamentos e sentimentos negativos. Ela acreditava primeiro. Então, os sinais vinham. O emprego apareceu, o relacionamento melhorou, a saúde dela foi transformada. Mas mais que tudo isso, o mundo inteiro dela mudou. Ela passou a viver em paz, em certeza, em poder. Entende uma coisa: agir como se tudo sempre desse certo para você não é arrogância, pelo contrário, não é delírio, é o reconhecimento da sua herança divina. Você não é um produto acidental do acaso, você é a própria imaginação. É a imaginação que cria realidade. Isso é o que literalmente significa que seu mundo é o seu espelho.
que o olhar do observador muda a sua realidade. O mundo reflete aquilo que você vê internamente, persistentemente, e assume como verdade e magnetiza. Então eu quero te perguntar, o que você tem acreditado quando as coisas não saem do seu jeito? Você entra naquela espiral do medo? Você assume o fracasso? Ou você se lembra de que as aparências são apenas sombras projetadas pela sua luz interior? Eu quero te dizer que tudo pode mudar num instante, se você simplesmente assumir, vibrar que já mudou. Você precisa sentir o sentimento do desejo realizado, você precisa entrar num estado de solução, não do problema. E é aí que está seu real poder. Eu já falei anteriormente e vou dizer de novo, o ser humano é pura imaginação e Deus está em você, como a sua própria maravilhosa imaginação humana. Quando eu falo de se mover para a realidade 5D, é disso que eu estou falando, do eu sou. Quando você imagina que tudo está dando certo para você e sente isso profundamente, você está falando a linguagem de Deus. Você está ordenando ao mundo que tome forma em seu favor. E ele só tem uma opção, ele tem que obedecer. Não se deixe levar pelas evidências dos seus sentidos. Seus sentidos mostram o que foi, o que já tem sido. O que já está viciado no seu sistema nervoso e é passado. Não te mostra ainda o que deve ser. No momento que você aceita uma nova ideia e a reveste de sentimento, você plantou a semente. Ver ou não ver os resultados imediatos não é relevante. A semente está crescendo. Se você persistir na lei da suposição de que tudo sempre dá certo para você, essa semente se torna uma árvore e essa árvore dá frutos. É fácil acreditar quando tudo parece favorável, mas o verdadeiro poder é encontrado quando você acredita apesar das aparências. Quando o mundo te diz não, mas o seu mundo interior diz sim. Quando a conta bancária está baixa, mas você anda como quem já é abundante. Quando o relacionamento parece perdido, mas você vive no estado em que o amor já foi restaurado. Quando a saúde está acabando e você vive como se fosse a pessoa mais saudável e iluminada do mundo. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que eu consigo viver assim? Você começa com a imaginação. É aí que está seu poder. Você fecha os olhos e enxerga com os olhos do espírito, não da carne. Você imagina como seria se você soubesse, sem sombra de dúvida, que tudo está dando certo. Você deixa esse sentimento preencher todo o seu ser e o leva com você para o mundo desperto. Esse sentimento é a oração. Esse sentimento é a chave, pois sentir é vibrar e vibrar é o segredo. Tenta se lembrar de uma época na qual alguma coisa parecia dar muito errado, mas depois você percebeu que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Pensa nos empregos que você não conseguiu, nas pessoas que foram embora, nos atrasos que te frustraram. Tudo isso, olhando para trás, não foram erros, foram degraus, foram redirecionamentos divinos. E se você pudesse confiar nisso em todo momento, antes mesmo de conseguir ver? E se você pudesse viver a partir dessa confiança? A verdade é que você já é a pessoa para quem tudo dá certo. Você já existe nesse estado. Todos os estados coexistem. A criação já está completa. A sua tarefa não é fazer algo acontecer, mas selecionar o estado que você deseja e habitar nele. E é possível se mover de um estado para o outro pela suposição, pela convicção, pela persistência. Cada vez que você diz para si mesmo, tudo dá muito certo para mim, tudo está sempre dando certo para mim, você está reafirmando o seu lugar nesse estado. Você está mudando a sua identidade. Você está se tornando aquele que vive em alinhamento com a graça divina. E o mundo, sendo um espelho fiel, tem o dever de te mostrar aquilo que você assume como realidade. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante. Assim como você não tem que saber o como, não vai ser o esforço que vai trazer a mudança. Não é a luta, não são as horas de oração penosa. É simplesmente a aceitação do resultado final. Viver a partir do fim, de quem já tem. E se você pudesse aceitar o fim como real agora, o resultado, então os meios vão surgir naturalmente. A vida vai se rearranjar para refletir seu mundo interior. Vou te contar uma outra história aqui. Eu conheci um homem que vivia em constante medo que as coisas dessem errado. Cada pequeno incômodo se tornava um sinal de desgraça para ele. E certamente que a vida obedecia a isso. Seu carro quebrava, sua saúde piorava, seus relacionamentos desmoronavam. E um dia eu falei para ele, querido, você não é azarado. Você só é fiel à crença errada. Você tem o poder para mudar isso.
E ele começou a testar essa verdade. Ele passou a afirmar para si mesmo e sentir com convicção: tudo sempre dá certo para mim. E ele não dizia isso com esperança, mas com certeza. No começo nada parecia mudar, mas ele não desistiu. Foi então que os milagres começaram a aparecer. É a lei. Cheques inesperados chegaram, oportunidades se abriram, ele sorria mais, dormia melhor, tinha se tornado alguém novo, não por fazer mais, mas por crer com mais sabedoria. Ele reescreveu a própria identidade. E você que está me ouvindo aqui, precisa tomar a decisão agora de parar de flertar com a dúvida. Você precisa se tornar fiel à sua visão, não ao seu medo, fiel ao seu futuro, não ao seu passado. O mundo que você vê é o desdobramento da sua suposição. Você não muda o reflexo arranhando o espelho. Você muda o reflexo mudando você mesmo. E eu te digo, haja como se tudo sempre desse certo para você. E por agir, não quer dizer fingir, eu quero dizer viver a partir da verdade disso. Pensar a partir disso, sentir a partir disso, deixar que esse estado seja a sua atmosfera interior. E assim como é dentro, é fora. A lei nunca está errada, a lei está sempre funcionando. Ela é sua serva, à espera da sua instrução. O que você faria se soubesse que o sucesso é garantido? Que riscos você correria? Que passos deixaria de adiar? Que palavras você diria? Quanto amor você ia distribuir? Que sonhos você ia realizar? Haja a partir dessa versão de si mesmo, pois essa versão não é fantasia. É você vestido de coragem e confiança. Você não está aqui apenas para reagir à vida, você está aqui para criá-la. Você está aqui para moldar a sua vida com o seu diálogo interior. Ouça o que você diz para você mesmo quando ninguém está olhando, quando você deita no travesseiro, quando algo dá errado. Você está afirmando o resultado que você quer ou aquele que você teme? Muda a conversa, começa a falar apenas aquilo que você quer que veja realizado. Eu sou sempre amparado, eu sou guiado, eu sou abençoado, a vida me ama, as coisas sempre dão certo para mim. Você vai perceber que vai começar a andar diferente, falar diferente. As pessoas vão perceber a sua energia, o seu brilho. Elas não vão entender muito bem o que está acontecendo, mas vão sentir porque você está vivendo a partir do fim. Você está vivendo a partir do reino interior. O poder não está fora de você, nunca teve. Ele está na sua capacidade de assumir o melhor e persistir nessa suposição. Não importa que o mundo externo te diga, você permanece firme na sua certeza interior, na sua fé. Isso é o verdadeiro poder, isso é a maestria. E eu te incentivo a testar isso, não amanhã, mas agora, a começar nesse exato momento a agir, como se tudo estivesse dando certo para você. Quando algo inesperado acontecer, sorria. Diga para você mesmo: talvez eu ainda não veja o quadro completo, mas eu sei que isso faz parte de tudo estar dando certo para mim. E logo você vai ver o padrão. Você vai ver a sabedoria em cada curva do caminho. Você vai viver em paz porque conhece a verdade. O seu trabalho não é controlar o como. O seu trabalho é manter o seu estado interior. Se você conseguir fazer isso, o resto se resolve. Presta bem atenção, a vida responde à suposição dominante. O que é a suposição? É a crença integrada, vibrante. E quando a sua suposição dominante é que tudo sempre dá certo para você, a vida não tem escolha senão confirmar. Você é o autor, você é o sonhador, você não é vítima do destino, você é criador de forma. Aquilo que você imagina com fé, você encontra como fato. Então vá em frente a partir desse momento, com o saber de que você já está no caminho, tudo está se desenrolando perfeitamente. Você está ouvindo isso aqui, não é acaso. Confia nisso. Suponha isso, haja com convicção e haja como se não pudesse falhar, porque não pode. Nunca foi seu destino ter que lutar, correr atrás, remar contra a maré. Você foi destinado a se alinhar, a permitir, a assumir com confiança e alegria, a fluir com a vida, a surfar as ondas da vida. A vida se molda sem esforço quando você vive a partir do fim, do resultado. Quando você reivindica o sentimento de já ter aquilo que deseja, de já ser vencedor, de já ter conseguido, o universo se curva à sua convicção. Colapsos de tempo, milagres e sincronicidades passam a ser normais. Você é a imaginação divina. Essa é a sua verdadeira identidade. E o seu mundo é o barro em suas mãos. Molda ele com amor. Molda com o profundo e inabalável saber de que tudo sempre dá certo para você. E assim será.
Vamos mais fundo ainda. Você precisa entender que isso não é apenas um truque psicológico ou um mantra motivacional para te fazer se sentir melhor no momento. Isso é metafísica, isso é lei, esse é o fundamento sobre o qual a realidade se sustenta. No exato momento em que você permanece na convicção interior de que tudo está dando certo para você, você coloca em movimento forças invisíveis que remodelam todo o tecido da sua experiência. E embora a mudança nem sempre seja imediata aos seus sentidos, ela é imediata no reino que precede a forma. Quando você age como se tudo sempre desse certo para você, você para de lutar com o mundo. Você para de resistir ao que é. Você se rende. Não por fraqueza, mas por fé e entrega. Você deixa de discutir com as aparências e, em vez disso, finca os pés na sua suposição. E essa suposição se torna seu novo alicerce, o seu novo centro de gravidade e fluir com a vida. Desse centro, você pode mover as montanhas. Para o mundo, para quem ainda vive na terceira dimensão, isso pode parecer irracional, pode parecer tolice, bobeira. Vão dizer que você é irrealista, que você está doido, que ignora os fatos, mas eu te digo, os fatos são apenas sombras das crenças antigas. Eles são resíduos das suposições e crenças anteriores. Se você simplesmente persistir, os fatos vão mudar. O exterior deve seguir o interior. Não tem escolha, é a lei. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, disse o mestre. Por quê? Porque ele entendia que a preocupação, a dúvida e o medo nada mais são do que orações pelo que você não quer. Em vez disso, ele nos apontou para o reino de dentro. Ele nos ensinou a viver a partir do estado de já ter. Quando orardes, crede que já recebestes e recebereis. Isso não é metáfora, é instrução. É instrução divina precisa. Quero que você agora se imagine caminhando pelo seu dia com o saber interior de que a vida se desenrola a seu favor. Um atraso no aeroporto, isso faz parte de tudo dando certo. Uma rejeição de alguém que você ama, isso também está trabalhando ao meu favor. Uma despesa inesperada, até isso é um preparo para uma abundância maior. Você passa a viver a partir do estado de paz que você deseja, não da turbulência. A partir do resultado final de sucesso, não do fracasso. Quanto mais você vive nesse estado, mais o seu mundo é ordenado por ele. Você atrai pessoas, eventos, soluções e oportunidades que combinam com o tom do seu mundo interno, com a sua vibração. Não por tentar controlar isso, mas por incorporar a versão de si mesmo a quem essas coisas já pertencem. O puro alinhamento e magnetismo em prática diante dos seus olhos. Você não precisa ficar implorando por nada, não precisa correr atrás, lutar ou se esgotar. Você só precisa habitar o estado do saber, o estado da gratidão antes da manifestação, o estado do desejo realizado. Você caminha pela vida com uma coroa invisível na cabeça, não de arrogância, mas de certeza, porque você sabe quem você é. Você sabe que a sua suposição é causativa. Você sabe que é um com a fonte que forma os céus e a terra. E quando você esquecer, porque todos esquecemos em algum momento, volte a esse estado. Feche os olhos e se lembre. Sente de novo como é ser amparado, amado, protegido, favorecido pelo universo. Sinta isso nos ossos, nas entranhas, em todo o seu ser. Sinta até que pareça real. Tá aí o teste. Será que você consegue sentir algo tão profundamente que isso se torna mais real do que a evidência dos sentidos? Se você conseguir, o mundo terá que alcançar esse nível e ele vai refletir o seu saber interno. Já está comprovado pela ciência que o mundo não é sólido, é energia, não é fixo, é fluido, maleável, moldado pela consciência. Aquilo que você assume como verdade se solidifica em fato. Então por que não assumir o melhor? Por que não assumir que tudo, sim, tudo mesmo, está conspirando ao seu favor? Entende o seguinte, isso não é algo que funciona apenas de vez em quando, está sempre funcionando. A questão aqui não é se a lei funciona ou não, mas o que você está imprimindo sobre ela. Você está preenchendo o molde da sua mente com fé ou com medo? Você está ensaiando a limitação ou celebrando a realização? Se você quer mudar a sua vida de fato, você precisa mudar a suposição, as crenças e a forma de agir. E para mudar a sua posição, você primeiro precisa prestar atenção quando você está duvidando. Perceba a história que você está contando para si mesmo ao longo do dia. É uma história de e se der errado ou de tudo já está dando certo. Lembra, você não precisa de permissão, você não precisa de evidência, você não precisa que ninguém concorde com você.
Você só precisa da sua imaginação e da sua disposição de habitar o fim. O fim é o que dá vida aos meios, presta atenção nisso. O fim é a causa. Viva lá, vibracionalmente, internamente, e você vai ver o mundo inteiro se rearranjar ao redor da sua convicção. Você não está aqui para tentar, você está aqui para ser. Você não está aqui para ter esperança, você está aqui para saber. E quando você sabe profundamente que tudo está dando certo para você, você se torna inabalável. Podem vir as tempestades, os ventos, mas você permanece centrado, permanece sereno, porque a sua paz não vem das circunstâncias, ela vem da certeza, da suposição, vem do estado interior. Essa é a verdadeira maestria, não a habilidade de controlar os eventos fora de você, mas de manter o seu estado independentemente deles. O mundo externo se torna um teatro, onde o seu mundo inteiro se encena. Você é o escritor, você é o diretor, você é o ator, e o roteiro é aquilo que você assume que ele seja. Agora eu quero te pedir que isso não seja uma teoria para você. Testa, experimenta, começa agora. Escolhe uma situação na sua vida que pareça incerta. Feche os olhos e veja o resultado que você deseja. Sinta como é saber que já está feito. Saiba que já é seu. Leve esse sentimento contigo, não abandone esse sentimento, não deixa nada, nem ninguém te convencer do contrário. Então observa, veja como a vida se move, veja como as coisas se alinham, veja como os milagres vão se desenrolando, não porque você forçou eles, mas porque você os assumiu como verdade. Você nunca deve esperar que o mundo mude. Espera mudar apenas a si mesmo e assumir que a mudança já está completa, já está feita. Quando essa mudança interior acontece, tudo muda. As pessoas começam a te tratar de forma diferente, as circunstâncias se voltam ao seu favor, as portas se abrem, o que antes parecia impossível se torna inevitável. Tudo começa com uma simples verdade. Tudo dá sempre certo para você. Deixa que isso seja o seu mantra, deixe que isso seja a sua oração. Permita que seja seu pensamento dominante. Sussurra isso ao acordar. Declara enquanto caminho, tudo dá sempre certo para mim. Tudo está sempre dando certo para mim. Cante em silêncio e com o tempo você vai ver que nunca foi o mundo que precisava mudar. Foi sempre apenas a sua suposição, a sua crença sentida e vivida. Você não precisa merecer o seu bem, só precisa aceitá-lo. E quando você aceita, como já sendo verdade, a vida precisa corresponder à sua aceitação. Isso não é esperança, é a lei. Isso não é mágica, é princípio. Assuma que está feito, sinta que está feito. Viva como se já estivesse realizado e está realizado. Agora a gente vai voltar a atenção para a simplicidade dessa prática. Tem gente que comete o erro de complicar a lei. Procura técnicas avançadas, rituais, afirmações e rotinas elaboradas que geram tensão e medo de estarem fazendo a coisa errada. Mas eu te digo, é o ato mais simples de todos que produz o resultado mais profundo. O ato de assumir, de entrar no estado mental, emocional e vibracional e permanecer nele. Você não precisa de vela, não precisa da fase perfeita da lua, não precisa repetir alguma coisa 100 vezes, só precisa saber que está feito. O que é a suposição, senão um acordo silencioso com Deus? Quando você diz em seu coração, isso também vai funcionar ao meu favor, você está se alinhando com a inteligência divina, que orquestra todas as coisas. Está entrando na corrente da vida em vez de lutar contra ela, no flow. Está se rendendo à verdade de que tudo está se desenrolando exatamente como deve ser, para te conduzir para a manifestação do seu desejo. Pode nem sempre ver porque certos desvios aparecem, mas eu te asseguro, se você persistir no estado interior, esses desvios se tornam milagres disfarçados. Vão se tornar a mão invisível da graça divina se movendo pessoas, circunstâncias e eventos com precisão. Mas você precisa permanecer fiel, não ao que você vê, mas ao que sabe por dentro. Vão ter momentos em que tudo ao redor vai parecer contrário. O mundo exterior vai te provocar para abandonar a suposição. A conta bancária vai esvaziar, as pessoas podem ir embora, a oportunidade pode desaparecer, mas isso são apenas testes, não de um universo que te pune, mas do seu próprio eu mais profundo. É a sua realidade interior te perguntando, você vai permanecer leal ao estado ou vai reagir às suas sombras? Se você permanecer leal, se mantiver a fé e se caminhar no saber de que todas as coisas trabalham para o seu bem maior,
Você vai testemunhar a reordenação. Você vai olhar para trás em admiração e vai dizer: o que eu chamei de atraso foi a minha maior preparação. O que eu chamei de problema foi o portal para a minha oração ser respondida. É assim que a lei funciona. Ela se curva à crença, ela se alinha à convicção, e a convicção nasce da identificação, não da repetição. Você vai precisar se identificar como aquele para quem tudo sempre dá certo. Não é às vezes, não quando tem sorte, não quando os astros se alinham, não no futuro, mas sempre. Mesmo agora, enquanto você está ouvindo essas palavras, você está sendo convidado a esse estado, está sendo chamado a se lembrar quem você é. Não a vítima da vida, mas a causa dela. Não um andarilho no caos, mas um criador no comando. Você nunca foi destinado a lutar e penar. Você foi destinado a assumir, sentir e receber. Como você sabe quando está nesse estado? Você vai sentir alívio, alegria sem motivo, sorrir no silêncio. Você já não está mais agarrando, correndo atrás, precisando. Você está sereno. Você se sente fazendo a coisa certa. Você sabe que aquilo que você busca já está no invisível, portanto precisa se manifestar. Não se preocupa com o quando. O tempo é o servo da suposição. Ele se dobra, se curva às suas crenças. O que leva anos para outras pessoas pode te chegar em dias. O que os outros precisam trabalhar duro para conseguir, você atrai com facilidade. E isso não é arrogância, é alinhamento. Você está se alinhando com a grande verdade de que seu mundo interior é primário e o seu exterior deve ecoar isso. Você não precisa convencer ninguém, não precisa discutir com a lógica. Simplesmente permaneça fiel. Carregue sua convicção interior em silêncio como um tesouro secreto e deixe que os frutos da sua fé falem por si. Pois quando você vive no estado de tudo sempre dá certo para mim, sua vida se torna um testemunho, um milagre ambulante, uma oração viva respondida. As pessoas vão te perguntar: como é que você faz isso? E você vai dizer: eu passei a assumir como verdade, eu acreditei, eu escolhi sentir e vibrar, eu caminhei como se já fosse verdade. E o mundo não teve escolha se não refletir isso. Acorda de manhã, entra no sentimento, caminha pelo dia e retorna ao sentimento. Descansa à noite, na paz do desejo realizado. Não vacila, não olhe para trás. Siga em frente com fé. Quando os ventos da dúvida soprarem, se ancore no estado. Quando o medo sussurrar suas mentiras, responda com a sua verdade. Até isso está funcionando ao meu favor. Você vai repetir isso até que se torne a sua vibração dominante. E quando se tornar, o mundo ao seu redor não vai poder deixar de se alinhar. Você não está pedindo ao universo que o abençoe. Você está reconhecendo que ele já te abençoou. Entende a diferença? Você não está tentando criar. Você está revelando o que já é verdadeiro no reino do Espírito. Você está simplesmente se movendo de saber em saber, de realização em realização, sem resistência. E é aqui, nessa postura interior sagrada, que os milagres se tornam comuns. O que antes parecia fantasia vira o seu novo normal. Você começa a esperar o melhor, não porque é ingênuo, mas porque está desperto para a verdade de quem você é. Você é Deus em movimento, imaginação vestida em forma. E quando você assume de verdade esse estado, você cria. Então não espera pelas evidências para começar a acreditar. Deixe que a sua crença seja a evidência. Deixe que a sua suposição seja a causa. Deixe que o mundo inteiro dite as regras. Tudo que você vê, toca e experimenta é apenas o eco de um estado anterior. Se você quer mudar o eco, muda o estado. Agora faça uma pausa e respire. Sente a verdade dessas palavras. Continua respirando. Sente não na mente, mas no espírito, na alma. Deixe que isso se assente. Deixe que crie raízes em você. E começa a caminhar com a postura de quem já realizou. Começa a falar a partir do lugar da conclusão. Começa a olhar o mundo com os olhos que veem além das aparências, pois o invisível é mais real do que o visível. E o que é real na imaginação se torna real em forma. E eu te digo mais uma vez, haja como se tudo sempre desse certo para você, porque dá, porque precisa dar, porque você declarou assim, e a sua declaração é a semente de onde a realidade cresce. E assim, amado e amada,
Deixe que essa seja sua última lembrança. Você não está à mercê do destino, do acaso ou das circunstâncias. Você é o poder operante. A vida não está acontecendo com você, ela está acontecendo através de você, com você, para você. Quando você age como se tudo sempre desse certo para você, você não está fingindo, você está proclamando. Está se colocando na autoridade de quem sabe que a sua imaginação é Deus e a suposição é lei. Deixa que o mundo chame isso de ilusão, deixa que os fatos gritem o contrário, você permanece inabalável. Porque você já viu a verdade, já sentiu o poder, já tocou o divino no silêncio da sua própria consciência. E agora você sabe, com certeza, que nada é grande demais, distante demais ou impossível demais. Alguém está realizando aquilo que você gostaria. Você só precisa assumir e permanecer fiel. Caminhe adiante não como alguém que espera, mas como alguém que sabe. Vista o sentimento do desejo realizado como uma segunda pele. Deixa que isso molde o seu tom, os seus passos, sua vibração, seu brilho nos olhos, seus silêncios. E ao fazer isso, você vai ver, em silencioso encanto, a vida se curvar à sua crença e o invisível se tornar visível. Esse é o seu segredo, o seu poder. Haja como se tudo sempre já desse certo para você e vai dar, porque sempre deu e sempre dará. Porque você finalmente se lembrou de quem você é. Meu grande e afetuoso abraço a você que escutou até aqui, radiante amigo ou amiga. Segue meus conteúdos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Eu ainda espero você nos meus retiros, cursos e mentorias. Faça a sua luz brilhar e bora surfar as ondas da vida. Até breve.